Olá a todos, continuando com a cobertura da primeira semifinal do Piauiense, a gente vai agora para a rodada 3 e uma partida bem interessante, que diferente da rodada anterior, vamos perceber que as brancas deram uma única possibilidade de contra-jogo e por causa disso perderam a partida. Vai ser interessante acompanhar porque foi uma excelente condução por parte do Henrique, que não é o nosso herói, é o Fábio. Não tá dando para ver o nome dele aqui no Lutias, mas é o Fábio Gomes, que tá jogando de pretas. Então vamos lá. O Henrique começou com um cavalo F3, que demonstra classe, que eu gosto bastante de pessoas que fogem um pouco das maneiras tradicionais de começar, né? 4, D4. E aqui veio um D6 que, de acordo com esse arranjo de peças, pode transpor para tantas coisas, filidóide do rei, pirque, enfim. Mas depois dos lances seguintes, com G6, a gente está entrando no campo da Índia do Rei. Uma defesa bastante respeitada e que é bem desafiadora para ambos os lados. O Henrique resolveu continuar com G3, que é a variante do fianqueto, que eu particularmente gosto bastante e acho que é bem interessante jogar da maneira que ele jogou, né? E o Fábio também vai jogar de uma maneira que eu acho que é uma das mais sólidas assim, para enfrentar o G3, mas ele não vai entender muito bem uma ideia que é de colocar o bispo na diagonal. Então, continuou, Rock tirou o cavalo, C6, e esse lance C6 é interessante, porque ele dá opções para as pretas. Após Rock, né? Aqui o lance principal é com o bispo. O bispo vai para C5 com as seguintes ideias. Ele tá brigando por essa casa de E4. Então o que acontece? Se, por exemplo, as brancas jogarem com B3, eu já consigo fazer a manobra liberadora para as pretas, que é jogar cavalo E4 e, por exemplo, se bispo B2 troca e bota o bispo na diagonal, como eu falei no vídeo anterior, né, que foi uma das ideias do Lázaro, e se ele troca, né, cavalo, depois de bispo E5 que joga cavalo E4, se troca, você já fica com o bispo na diagonal, né? Então essa é uma excelente maneira de contestar o bispo catalão por parte das pretas quando estão empregando a Índia do Rei. Então, após bispo F5, o controle dessa casa é importante, existindo assim duas maneiras de prosseguir, né? Principais, você tem liberdade para jogar o que você quiser, mas para brigar por vantagem geralmente são duas escolhas, ou é cavalo E1, já reforçando o controle, né, sobre a casa de D4, e as pretas vão tentar jogar de outras maneiras, mais 5 talvez, mas tem também a opção com o cavalo E4, atacando o bispo e exigindo explicações para ele, né? Então, a continuação possível de empate seria essa, mas não foi nada disso que aconteceu porque nosso amigo Fábio continuou com o dama C7, o que é um pouco misterioso, né? Porque a dama não está fazendo muita coisa aí, e já está desenvolvendo o lance de tirar o bispo ou o cavalo, mas é um plano típico, né? Jogar 5 e tentar deixar esse centro fechado, que ele vai conseguir fazer, né? Então, nosso amigo Henrique jogou com E4, respondeu com E5, ele já avançou direto. Outra opção poderia ser jogar com H3, né? Para controlar essa casa, para dar liberdade para o bispo, mas ele vai fazer isso posteriormente, já que depois de D5 tomar aqui seria, tomar aqui seria um pouco é, seria bem ruim, na verdade, porque quando abrir a coluna em cima da dama adversária, né? Vai ser bem interessante colocar o bispo aqui, trazer a torre e jogar uns B4 rápido. Jogar um cavalo aqui para bater nesse ponto. Então vai ter bastante liberdade na ala da dama, enquanto as pretas, que têm costumeiramente o ataque na ala do rei, não vão estar conseguindo executar. Então, depois de D5 jogou cavalo A6, veio H3 para controlar os pulos de cavalo, né? E aqui ele jogou um rei H8, talvez com a ideia de F5 para tirar temas da diagonal, mas não entendi também muito bem. Já que H3 está controlado, ou a casa de G4 está controlada por H3, o bispo vai para E3 de boa, tirou D6, e aqui a gente completou, né, a abertura, todas as torres de
estão conectadas. E agora a gente vai partir para o meu jogo bem rico, né? Nas posições de Índia do rei. Então, começou a manobrar o Fábio para poder fazer suas expansões típicas. Trouxe a torre de F para D1 e aqui ele resolveu fechar. Porque, por conceito, você deve jogar o F5 geralmente quando o centro está fechado. Então, por isso que ele evita voluntariamente fechar. E é interessante perceber que depois desse tipo de estrutura, alguns sacrifícios de B4 são bastante interessantes, como a gente vai ver no futuro. Então, jogou A3 para jogar B4, trouxe a última torre para a coluna E, trouxe a torre também para C, e aqui começa o Henrique a jogar de maneira muito boa, porque ele fez a bateria, né, para atacar o peão de H3, só que aqui ele faz um lance cavalo B5, e é bem interessante ver como ele está jogando bem, né? Durante toda a partida a gente vai ver que ele está jogando além do óbvio, e isso é muito bom para um xadrista novo como ele. Então, jogou cavalo B5 porque se ele toma em H3, eu vou tomar em D6 e agora as pretas vão sofrer eternamente, né? Então, deixa eu só dar um refresh aqui, rapidão. Então, depois de cavalo tomar D6, né? A gente percebe como o jogo das brancas agora está muito, muito livre. E esse peão de D5 vai fazer estrago. O peão nem caiu, na verdade, porque o peão de D6 era até mais importante. Então, por exemplo, dama D7, toma aqui, troca, troca. E agora já vem um B4, né? Porque está apoiado pela dama. Então vai ter que manter. E aqui é só questão de controle de jogo. As brancas estão muito bem. Então depois de B5, Fábio resolveu trocar. Trocou. E depois de cavalo C7 veio um B4. Ele não defendeu, né? O peão de B5. Por quê? Porque se toma um cavalo, toma. E agora essa coluna vai ser chata. Esse peão não tá fazendo muita coisa, esse peão também pode cair, que não vai dar em nada. Se o cavalo pular para cá, tá trocando tudo, né? E o peão cai, o rei tá exposto. Então, muito boa posição, muito boas decisões do Henrique até aqui. Então, jogou B6, mantendo, resolveu trocar uma vez. Aqui já tinha até umas ideias de sacrifício, mas ele resolveu não jogar isso. Era com bispo C5, por exemplo. Aí a avança está dando duplo com o peão na sétima. Então trouxe a dama 5, voltou, atacou o peão de B4, né? Tentou trocar damas, não trocou, não pode tomar o peão porque tá levando A4. Resolveu trocar, trocou, puxou o bispo, trouxe o cavalo para casa de C4, é muito importante. Trouxe a torre, o cavalo passou. E essa posição assim que quando você vai analisar, né? Você percebe que as brancas estão fazendo realmente um bom trabalho. Enquanto que as pretas não conseguiram executar o F5, o cavalo está em G8, que é uma péssima casa. Esse cavalo está bem limitado, ele não tem muitas casas para ir, já que essa estrutura de peões das brancas controlam bastante espaço. Então, nessa posição aqui, o Henrique jogou torre B2. Só que ele já tinha opções interessantes. Quando você está com uma posição assim, bastante. Como é que eu posso falar? Bastante lógica, né? Bastante correta do ponto de vista enxadrístico, tá dominando a coluna. A única peça que está assim, um pouco fora de jogo é essa aqui. Se pudesse teletransportar ela para cá, seria maravilhoso, né? Mas como isso ainda não é possível, quando tá assim, nesse domínio posicional completo, busque táticos. E aqui já tem um tático bem interessante, que é cavalo toma D6. Por quê, né? O peão caiu, tô ameaçando mate. E se tomar de torre, a gente já tem aqui. E a dama não consegue, né? Vir para essa coluna, ou diagonal, para defender essa torre. Então vai ter que devolver o cavalo, né? Intermediário, atacando a dama. E agora quando você toma o cavalo, que a dama protege a torre, você tira a dama, né, da cravada, porque não estava podendo capturar, as pretas basicamente vão continuar sofrendo bastante. Porque, por exemplo, se jogar aqui já tem um bispo B6, e se voltar para C7, para D7, quer dizer,
Tem um bispo entrando, tem a- o peão incomodando a dama, né? Então é bastante difícil jogar de pretas aqui. Mas o nosso amigo Fábio vai persistir, né? Nosso herói. Então, jogou aqui, defendendo o ponto de B6, trouxe a outra torre para a coluna aberta. E aqui resolveu trocar material, né? Porque quando você está com vantagem de espaço, você não quer trocar material, mas não tinha muita coisa que o Henrique podia fazer aqui. Então, trouxe outra torre para coluna A, defendeu o cavalo, porque se tira o cavalo para C6, esse peão está caindo. E não é tão interessante assim começar a devolver material. Apesar de que o material está igualado. Mas é que a vantagem posicional é tão grande que aqui o computador adora e também é muito fácil de jogar de brancas. Então, trouxe, defendeu o cavalo, tentou trocar, não quis trocar, né? Aqui jogou descoberto, que não leva muita coisa, porque só tem a dama dando esse cheque muito distante. Então, tirou o rei simples, voltou o bispo, passou a torre para B2, para B7, que é bem interessante. Torre veio para C7, tomou aqui, né? Trouxe o cavalo. E aqui vai fazer um lance bem interessante o Henrique, que é que depois de cavalo B4, ele toma em D6, ele não retoma o cavalo, né? O que é um lance intermediário, que é aquilo que eu falei, né? Ele não está fazendo os lances óbvios, ele está fazendo aqueles lances que são mais punitivos para o adversário. Então, o que acontece, por exemplo, se o preto falar, meu cavalo tem vida, ele leva um mate afogado. Então, depois de cavalo tomar E6, tirou o cavalo, recuperou a peça, né, a menos. Aí resolveu trocar no centro e veio com torre A2. E aqui a gente tem o primeiro ponto que eu acho que o Henrique escolheu mal, né? Que é como ele voltou o rei para última, esse rei fica bastante cortado. E um ensinamento que a gente tem na literatura enxadrística é que em finais a gente deve levar o rei para o centro, né? Outra coisa é que como esse rei está cortado, ele fica mais restringido, né, de espaço, claro, e é mais propício um rei restringido levar mate. Então, por exemplo, se ele jogasse rei F3, não tem nada, porque se ele volta o cheque, eu posso até voltar mesmo, mas uma linha bem interessante é, se ele joga torre A3, vai jogar D3. Por quê? Porque esse rei também não está muito seguro. E essa geometria de peças, ela não é tão interessante para proteger o rei. Por exemplo, se o cara falar, cai um bispo, né? Então você volta atacando a torre. Aí quando ele toma em H3, você dá o cheque lá embaixo. E não pode voltar o cavalo porque leva mate. O mate afogado que a gente falou ainda há pouco. Então depois de torre B1, B8, você tem que voltar o bispo e recuperar a peça. Então tem que voltar o cavalo. E esses dois peões passados com certeza vão decidir o jogo, porque são muito poderosos e as pretas estão muito limitadas. Esses peões aqui, apesar de serem perigosos, estão bem distantes comparado com esses outros dois. Então é uma posição assim louvável para as brancas. Mas infelizmente o nosso guerreiro Henrique resolveu jogar rei G1. Então depois de H6 tomou, o que é uma posição completamente vantajosa ainda. E o Fábio jogou o cavalo com E4. E aqui vem o erro fatal. Por quê? Porque agora os temas de coral são bem latentes na posição, né? Só que você tem que entender que o seu adversário também tem o direito de existir. O que antes de você buscar o que é que você quer fazer, você tem que ver o que é que seu adversário pode fazer. Então, talvez tenha sido um erro de apuro, eu não sei como é que estavam os tempos, né, nesse momento. Mas, por exemplo, um lance com o cavalo E5, tampando a ação desse outro bispo, né? E já empurrando para cá, é interessante. Por quê? Eu estou ameaçando o bispo C4. Ou seja, se jogasse, por exemplo, um H5 passando o lance, eu já tenho o bispo C4, né? Que dá o duplo. Só que quando você vê, mas cavalo D5 perde o peão. Só que você tem que analisar que a ação desse bispo conta pontos. É... Por quê? Depois de o cavalo tomar em D6, né? Você vai ameaçar o cavalo
e valorizar o seu peão passado, porque é ele que vai decidir o seu jogo, não é? O material desse lado está igualado, o jogo de peças está aqui, as peças brancas não estão entrando muito, então é importante você valorizar o que é que você tem a mais nos finais. Então, no torre D4, vai avançando o peão, você vai passar um cavalo para dar o duplo e tirar esse cavalo dessa importante casa desse controle, né, para não sacrificar. Então, vai controlar essa casa com o bispo F8 e puxa o bispo. E é muito simples coroar. Tem até algumas ideias, não nessa posição, mas de, por exemplo, jogar a torre por D6, apesar de que o bispo está vindo para cá controlando essa casa, né? Mas continua vivo na posição desse peão, que é muito poderoso. Apesar do material igual, é muito perigoso sim, para as pretas jogarem, porque a qualquer momento parece que podem perder. Então, nessa posição, depois que o cavalo toma E4, o nosso guerreiro jogou D7. E aqui, quiser pausar o vídeo, tudo bem, mas jogam as pretas e ganham. Mate em 2, cara. E esse mate deve ter sido muito dolorido. Por quê? Porque ele começa com cheque, que é um lance até fácil de calcular, né? Porque sempre os cheques são forçados. E depois de rei H1 tem cavalo G3. E as pretas dão mate, cara. Porque a torre tá cortando, né? Horizontalmente. O bispo tá terminando de fazer a caixa. E como o rei não pode mover, só falta um cheque para ele poder tomar mate. E o cavalo chega cirurgicamente nessa posição, mate econômico, mas o Fábio ganha a terceira rodada e o Henrique, que vem jogando muito bem no torneio, acaba perdendo. É, eu não vou mostrar os resultados até aqui. Não, na verdade eu vou mostrar. Vamos procurar aqui rapidão. É, depois da terceira rodada, a gente tem o seguinte arranjo, né, em relação às primeiras mesas. Vou buscar aqui, tranquilo. Então, após a terceira rodada, a gente tem, mudando para tela inteira. Opa. Aqui. O Lázaro está liderando, né, seguido do Rodrigo, o Lucas Callan, o Lourenço, o Lucas Soares já estão na faixa dos 2 pontos, então todos esses estão com 2 pontos, até o Henrique, que a gente acompanhou e perdeu essa rodada. Os demais estão com 1,5, do Roniel até o Erasmo. A partir do Flávio vem a galera de 1 ponto. E aqui a gente tem os que não tem nenhum ponto. João Paulo, Ítalo Miranda, o Lucas Campelo e o Eliakim. O que a gente já está nas outras rodadas, mas eu estou esperando o Júlio atualizando. Então, valeu para quem assistiu. Até o próximo vídeo.